Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, do versículo 20 ao versículo 26. Mateus, capítulo 5, do versículo 20 ao versículo 26. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será submetido ao juízo do tribunal. Pois eu digo-vos que todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido ao juízo do tribunal. E o que chamar raça a seu irmão será condenado pelo sinédrio. E o que lhe chamar louco será condenado ao fogo da jena. Portanto, se estás para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem fazer a tua oferta. Acomoda-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que esse adversário te entregue ao juiz, e o juiz entregue ao seu ministro, e seja posto em prisão. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, a pior coisa que tem na vida é um coração preso. É um coração preso ao ódio, à raiva, à ira, ao desgosto. Isso sufoca, isso mata, isso traz para a pessoa um desprezo na alma. Quantas pessoas vivem aqui ao contrário do que Jesus está pedindo? Jesus pede para que a gente perdoe, para que a gente viva o amor, né? Um amor ao extremo. Ali vem não matar, eu digo-vos mais ainda, ele vem trazer a plenitude do que é não matar, né? Que é, se você tiver alguma coisa com teu irmão, vai reconcilie-se com ele. E diante desse mover, eu quero ler para nós o que está escrito no Diário Bíblico, para que a gente partilhe a palavra, para que a gente possa viver essa palavra na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Hoje, um dia dos namorados, né? É um bom começo para um relacionamento, para uma boa companhia na sua vida. É esta companhia que o Senhor te coloca numa unidade com Ele, né? A companhia no relacionamento com Deus, um casamento com Deus é um casamento abençoado. Um casamento sem Deus é um casamento que caminha com as suas próprias pernas e entra numa grande dificuldade, né? Do eu, do ter, do ser, eu tenho, eu tomo posse da pessoa, eu sou dono da pessoa. Não é assim, irmão. O relacionamento é uma unidade com Cristo, é uma unidade com Deus, e nessa unidade, a convivência com amor. Que nossa justiça seja maior do que os fariseus. Então eles se achavam justos, certo? Eles achavam que eles entendiam tudo, um bom conhecimento da leitura da palavra eles tinham, mas e a vida deles vivida, será que eles tinham? Então aqui está chamando a atenção, que a nossa justiça seja maior que a dos fariseus. Eles cumpriam a lei, mas tinham o coração fechado. Sabe, irmão, quantos de nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas continuamos cometendo o mesmo pecado? Continuamos fazendo a mesma situação, a nossa ação errada. Uma ação, por exemplo, possessiva, inveja, rancor, ódio, pessoa raivosa, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa de mal com a vida, uma pessoa que deseja o mal para os outros, a pessoa invejosa. Então, eu sei de tudo isso e eu continuo ainda desejando isso, né? Falando mal. Vamos lá. Quando liam a lei de Moisés, tinham um véu sobre o coração. Pouco importa se eu cumpro todos os preceitos, se não tenho amor. Ao comparecer diante de Deus, ouvirei quando estive nu e me vestistes, quando tive fome e me deste de comer, e é a caridade que deve guiar todos os meus atos. É justo que eu cumpra a lei e os preceitos, mas que eu faça segundo a caridade, amando Cristo presente na igreja em todos. Queridos irmãos, com esse pensamento, com esse direcionamento, eu fiz uma perguntinha e duas afirmações. Permito que a caridade guie todos os meus atos? Eu permito que o amor, dentro da minha casa, na minha família,
guia todos os meus atos? De que forma? Jesus está mostrando na palavra. Se tiver alguém, se tiver de mal com alguém lá, tiver na oferta, diante do altar, te lembres, que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar. Então a oferta que você dá lá no altar não é valiosa se você tiver diante dos seus, diante de alguém, faltando reconciliação, faltando pedir perdão. Mas eu vou pedir perdão sendo que eu estava certo, a pessoa estava errado. Perdoar não é concordar com o erro. Perdão é olhar de misericórdia. Eu vou perdoar porque aquela pessoa não sabia o que ela estava fazendo. Pai, perdoai. Olha para a cruz. Jesus falou lá no momento, Pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Tinham cuspido. Tinham lastimado Jesus. E ele ainda falou que eles não sabiam. Por quê, irmãos? Deus olhava para nós, conhecendo o nosso coração. Então aquela pessoa irada, aquela pessoa que faz um mal para você, ela não está com o amor de Deus no coração. Mas se eu sou uma pessoa de Deus, o mal não está em mim. Por que você faz o bem para quem te faz o mal? Porque o mal não está em mim, irmão. Eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa de Deus. Mesmo que a pessoa me trate mal, quando ela vir, eu vou tratar ela bem. Mesmo que a pessoa me xinga, seja bruta, raivosa, ela precisou de mim. Opa, estou aqui. Bons exemplos, bons ensinamentos. É fácil viver isso? Não é fácil. Jesus disse para nós, que a porta o caminho de Deus é estreitinho, do diabo é largo, né? Então, assim, a outra afirmação é, amar como Cristo amou? Eu consigo amar como Cristo amou? Eu consigo viver com uma verdadeira companhia com Cristo Jesus, aceitando tudo que esse caminho não é fácil, mas eu preciso suportar todas as insídias do maligno, eu preciso suportar toda a dor, todo o sofrimento por amor. De que forma, irmão? Dentro da minha casa, vamos lá, hoje é dia dos namorados, né? Os eternos namorados, os casais. Quando acontece aquela briga, aquela discórdia, será que eu tenho humildade de ir lá depois e pedir perdão? Ou dar um abraço, né, irmãos? Quantas vezes já aconteceu comigo e com a minha esposa, às vezes a gente numa conversa, a gente discute assim, o gênero de cada um, né? Cada um tem um temperamento, e no momento da conversa dá aquela pequena discussão e fica aquele silêncio, e você vê que um já fecha a cara pro outro, e aí você fala, como que eu vou conversar novamente? E quantas vezes, irmãos, eu já fiz isso? Eu cheguei, dei um abraço, cheguei abraçando, cheguei dando um carinho. Então, diante deste mover, o amor, ele vem curar todas as situações. É o amor, é aquele olhar, não ignorar a pessoa, não ficar emburrado, não virar o rosto quando a pessoa passa na rua, continue cumprimentando, continue sendo educado, trate bem as pessoas. Não é porque alguém te tratou mal, você vai começar a tratar mal a todos. Não, irmãos. É isso que hoje nós temos que aprender. Se alguém te deu um tapa no lado esquerdo, dê a outra face. De que forma? Mostrando a verdade, mostrando que você é um cristão verdadeiro. Sabe, irmãos, eu escrevi assim, na minha reflexão dos últimos dias, né? O que eu mais pude sentir foi um olhar de condenação. Mas a graça é maior. Deus é maior. Como eu pude sentir o amor, diante de tudo aquilo que me oprimiu, né? As situações que eu vivi esses últimos dias, assim, as situações que eu vivi foi uma situação que me deu vergonha, sabe? E aí eu falava, como que eu vou reagir diante de tudo isso? Quando eu olhava assim, eu sentia vergonha. E isso me doía, mas ao mesmo tempo eu sabia assim que essa vergonha tinha atrás dela uma pessoa que eu amava muito. E eu não podia omitir esse amor por essa pessoa. Eu tinha que continuar amando essa pessoa. E aí Deus me mostrou algo maior em tudo isso. No meio do pecado, onde onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ao mesmo tempo eu pude sentir irmãos que me acolheram, que abraçaram como se eu me sentisse assim sujo, né, envolvido numa sujeira, como se nós todos estivéssemos trabalhando aqui e viesse aquela poeira e sujasse todos nós. Nós estamos aqui dentro da minha casa e essa poeira sujasse todos nós e nós se sentimos sujos, todo mundo, com aquela situação. Mas vem aquela pessoa de fora, fala, irmão, dá um abraço em você, leva até você até o lugar para tomar um banho e fala assim, se lava aí. Aí aquele irmão espera você se lavar e fala assim, eu já tive sujo igual você e eu me lavei nessa água. Sabe qual que é essa água? O amor de Deus. E este amor de você acompanhar a pessoa até lá, Jesus, como que cura, irmão?
Esse amor de você dar um abraço à pessoa passando por um momento difícil e você chegar e abraçar, conduzir ela para Jesus, a pessoa se sente amada. Ela se sujou um pouquinho, até chegar lá sim, mas ela fala, a mesma água que você está se banhando, eu já me banhei e me banho todo dia. Porque o nosso Deus, Ele nos perdoa todos os dias. Se Deus me perdoa, meu irmão, por que eu não posso perdoar alguém? Por que eu não posso me reconciliar com alguém? Esse é o sentimento. É fácil? Não é fácil. Nós temos que vencer o orgulho e pedir a humildade. Coloca a mão no teu coração. E diante desse mover dessa palavra, permito que a caridade guie todos os meus atos. Diante de qualquer ofensa, diante de qualquer situação, o amor, ele guia os meus atos? Será que eu consigo amar como Cristo amou? Será que eu consigo viver a verdadeira companhia de Cristo na minha vida? Eu aceito a companhia de Cristo? Ou eu quero sempre me ver sozinho, sem ninguém do meu lado, não aceitando nem a voz de Deus, dizendo, vai lá, reconcilia com essa pessoa, faz a tua parte, fala, me perdoa pelo que eu falei, não pelo que a pessoa fez ou falou, mas me perdoa, eu te ofendi com palavras também. Ou se você não ofendeu a pessoa com palavras, um sorriso, um abraço, um cumprimentar, simplesmente conversar, você já vai dar a entender que você não ficou com mágoa no coração. Isso já é perdoar também, meu irmão, minha irmã. E neste momento o mover do Espírito Santo está agindo no meio de nós. Vai permitindo, irmão, que toda dor, todas as situações que envolve diante das famílias, que envolve diante do relacionamento de irmãos, que envolve diante do relacionamento do falar, do deixar-se conduzir pelo mover do Espírito Santo, a graça do amor de Deus, diante dos meus atos. Sabe, irmão, o Senhor vai curar uma pessoa hoje, diante da cura dos que estão junto com Ele dentro da casa. O Senhor me coloca assim uma família que sempre apontou o dedo para uma pessoa dentro da sua casa. Essa pessoa sempre foi errada, essa pessoa sempre errou, essa pessoa sempre foi para um caminho errado, mas o que mais dói no coração dessa pessoa é que só ela é vista os erros dela. Dentro desta casa, só olham para o erro desta pessoa, mas os que estão perto dela não conseguem olhar para dentro de si. E a voz que eu ouvia hoje é: cuide de você. Cuide de você. Você cuidando de você, mostrando que eu erro também e eu corrijo os meus erros, é um bom ensinamento. Exemplo, irmão. O exemplo é que diante de um erro, diante de uma falha, a humildade de se reconhecer. E aí, quando eu me reconheço, e eu proclamo isso dentro da minha casa, olha, eu errei, me perdoa pelo que eu errei, eu fiz errado, eu assumo que eu errei, mas não vou fazer mais isso. Imagina um pai fazendo isso. Imagina uma mãe fazendo isso. E neste momento, o filho vendo, porque as pessoas veem os nossos erros, mas a única coisa que eles não veem é a humildade. E essa humildade vai curar o coração dessa outra pessoa que sempre as pessoas condenaram, mas nunca tiveram a capacidade de olhar para dentro de si. Quando você corrigir o primeiro erro teu e você proclamar isso com autoridade dentro da tua casa, você vai falar assim: e eu peço perdão pelas vezes que eu sempre olhei os outros e não cuidei de mim. O Senhor está curando uma casa inteira hoje, uma família inteira, diante do pecado. Por quê? O pecado entrava nesta casa por vários lugares, não por uma pessoa. E quando toda a família se reconhece, tendo humildade, ali mora o verdadeiro sentido do amor. E que o amor guie todos os nossos atos, amar como Cristo amou e ter a companhia verdadeira que é a companhia de Cristo. Porque quando eu me uno com o amor, a humildade e a oração, e o perdão e a reconciliação, eu me uno a Cristo. E é a companhia melhor que a gente tem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Rezemos como a gente sempre faz, um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado